Isaías capítulo 1, versículo é o 10. Quem achou, dá um amém aí. Vamos lá. Preste atenção nessa palavra, meu irmão. Ouvi a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma. Dai ouvido à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais cevados, nem me agrada do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bode. Quando vinde para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convenção das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesada, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, e eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e foste rebelde, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, Isaías começa a escrever o seu livro e no capítulo 1 o Senhor já vem com uma palavra muito forte. Já vem com uma palavra mesmo para impactar o coração do povo. Ele estava dizendo o seguinte: o povo ia na igreja, o povo ia no tabernáculo, o povo ia no templo, o povo até cumpria a lei. Guardar o sábado, a festa das luas novas, o povo trazia o sacrifício, matava ali o animal, né? O povo fazia sempre um sacrifício, sempre aquilo, né, que era visível aos olhos dos outros. Mas o povo estava deixando de fazer aquilo que era visível aos olhos de Deus, ou seja, o seu coração estava longe de Deus. Eles vinham, traziam o sacrifício, mas quando voltavam embora, voltavam para a velha vida, voltavam para o pecado, para a iniquidade, e tinham uma vida como os pagões da terra. Hoje em dia também acontece assim. Todas as religiões aí pedem sacrifício, e o homem está disposto a fazer sacrifício. Se pede um valor em dinheiro, ele vai lá dar. Se pede para carregar uma pedra, agora dia 15 vai ter a festa da Babilônia, e Babilônia quer dizer o destruidor. Todo mundo vai de a pé de madrugada lá para Babilônia, vai fazer um sacrifício. Todo mundo está disposto a fazer um sacrifício, mas ninguém está disposto a mudar o coração. E Deus estava dizendo, vocês vêm fazer isso, vocês me trazem o sacrifício, mas eu já não aguento mais. Vocês se reúnem aí na solenidade, no culto, mas eu já não posso mais estar no meio de vocês, não aguento mais isso. Porque era tudo uma falsidade, era tudo algo sem valor espiritual. O povo hoje anda fazendo as coisas religiosamente, mas não tem valor espiritual nenhum. Eles pegam a lei de Deus e se transformam para o seu benefício. A lei de Deus ela é universal, ou seja, ela vale para todos, a qualquer tempo.
vale lá 10 mil anos atrás e vai valer lá 20 mil anos na frente. Ela não vai mudar, ela vai ser sempre a mesma. O Senhor Jesus já autenticou isso. Ele disse, olha, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E as pessoas pegam a palavra de Deus só a hora que ela vai se favorecer e depois abandonam. Então era isso que Deus estava falando para o povo. Ó Jerusalém, vocês têm que mudar. Eu não aguento mais vocês entrarem no templo e vocês virem com esse sacrifício, vocês fazem a ordem do culto certinho, mas o coração está corrompido. Não adianta nada, meu irmão. Eu dar uma boa oferta, eu fazer o sacrifício que é para fazer, se o meu coração está longe de Deus. Era isso que Deus estava falando aqui. E ele falando assim, aprendei a fazer o bem. Quando ele fala aprender a fazer o bem, ele fala para a gente voltar naquela lei espiritual que vigora, que é a lei espiritual da verdade. Não é esse bem que as pessoas pregam, se eu ajudar o outro, não. Quando eu volto a fazer o bem, eu volto a praticar a verdade, eu volto a andar na verdade. Claro que o amor ao próximo é uma consequência que vai ter, ou seja, eu vou passar a ajudar as pessoas, mas é uma consequência da lei espiritual que eu voltei a andar. Então, meu irmão, de nada vale o templo, de nada vale a parede, de nada vale a nossa presença, se o nosso coração não estiver com fidelidade com Deus. De nada vale. De nada vale o simbolismo, o ritualismo, de nada vale as pessoas olhar e achar que nós somos uma pessoa de Deus. De nada vale. Porque além dos olhos da pessoa, nós temos olhos de Deus para a nossa vida. Ele está dizendo aqui que eles oravam, mas Deus não escutava. Ele orava, mas Deus não respondia. Aparentemente estava tudo bem. As pessoas que olhavam de fora, viam lá as pessoas entrando, fazendo todo o ritual. Aparentemente estava tudo na benção. Mas diante de Deus estava tudo errado. Então eu preciso sim estar na casa do Senhor. Eu preciso sim estar no tabernáculo. Eu preciso sim cumprir as minhas obrigações com Deus. Mas quando eu sair daqui, meu coração tem que continuar reto. Minha vida tem que continuar reta. Porque as leis espirituais, elas nunca mudam. Ela vai servir para te abençoar ou vai servir para te amaldiçoar. Fala aqui depois, se você quiser me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você não quiser, se for rebelde, você vai ser devorado à espada. A espada é um instrumento de guerra. Nós não temos hoje a guerra que nós tínhamos antigamente. Mas nós temos uma guerra espiritual. O diabo se levanta todo dia contra a nossa vida. Ele fica esperando uma oportunidade, um jeito, fica tentando até ele se levantar. E essa guerra existe 24 horas. Então, se eu não obedecer, se eu não andar no caminho, eu vou perder a guerra. Eu vou achar que eu vou para o céu, eu vou achar que eu vou vencer o diabo e eu vou perder a guerra. Tem uma rádio nova aí na evangélica na cidade, chama Única. E eu fui mandar trocar aquela placa nossa da frente de Santa Casa lá. E aí eu estava escutando aquela rádio, aí apareceu lá um pessoal cantando assim. Aí falavam assim, que ele era a canela de fogo, o reteté de Jeová e estava nadando no azeite. Né? Quer dizer, você vê até os caras para fazer um hino, eles estão com a cabeça fora do lugar, né? Eles querem cantar umas coisas que você vê que é só emoção e não é nada. Sua canela não é de fogo, você não é o reteté de Jeová e nem você está nadando no azeite, meu irmão. Amém? Não tem nada a ver isso daí. Até é gostoso você escutar, tem um ritmo assim meio balançado, aquele ritmo meio baião que o Crispino gosta aí, mas não tem jeito, não é isso aí, meu irmão. Eu posso estar falando isso parecendo, mas o que vale é meu coração. Eu tenho que estar na casa do Senhor, eu tenho que receber unção, eu tenho que fazer um sacrifício. Às vezes Deus pede alguma coisa para mim que me custa, me é difícil, mas só vai valer se o meu coração estiver inteiro na presença de Deus.
Eles guardavam o sábado, a lua nova, era uma festa que tinha, né? Por isso que aqueles que guardam o sábado, adventistas, guardam o sábado, mas não guardam a lua nova. Como é que faz? As mulheres têm que andar com uma franja na roupa, não anda, como é que faz? Então eles só guardam o dia de sábado, o resto do ritual do sábado eles não guardam. Então, é brá. Eu posso trabalhar no sábado sem problema nenhum. Se o meu coração tiver com interesse com Deus, normalmente. Sim ou não? Eu posso não ter dinheiro para dar para Deus hoje ou o mês que vem. E as pessoas que ficaram desempregadas? As pessoas ficaram desempregadas e não puderam dizimar e não puderam ofertar. Elas estão em pecado? Então esse mês Deus não vai dar a benção para você, só quando você voltar. Não. Aos olhos dos outros pode ser que ele esteja em falta, mas o seu coração estando na interesse de Deus, Deus vai abençoar. Ninguém precisa saber quem eu sou, basta Deus saber quem eu sou. Não é? Eu não preciso dizer para ninguém eu estou certo ou estou errado, porque Deus sabe se eu estou certo ou estou errado. Não é assim? Jesus nunca tentou provar para ninguém aqui na terra que ele estava certo. Ele chegava, pregava a palavra e ia embora. Quando Caifás disse para ele, você é o Filho de Deus? Ele ficou quieto. Quando o Herodes falou assim, olha rapaz, estão todo mundo aí falando essas coisas para você está correndo perigo de morte, você não vai falar nada? Ficou quieto. Porque a verdade, meu irmão, não é de quem quer, é de quem tem a verdade. As pessoas podem achar que você é de Deus, mas sabe o que Deus está achando de nós? A pessoa pode achar que você não é de Deus, mas se Deus está achando que você é dele, fim de papo. Amém? Então hoje, esse momento que Jerusalém estava vivendo, é o momento que a sociedade atual está vivendo. Não é? Falou em sacrifício, qualquer um está disposto a fazer. Você vai lá na macumba, ele pede sacrifício. Você vai nessas igrejas evangélicas novas, eles pedem sacrifício. Você vai na igreja católica, é sacrifício. Não é? Fica lá o carnaval, depois vai lá jogar a cinza na cabeça. Fica na sexta-feira sem comer carne. O que equivale isso, meu irmão? Era isso que Deus estava falando para o povo. Vocês estão fazendo sacrifício, estão falando que a lei manda, mas vocês estão longe de mim. Eu não aguento mais. Vocês trazerem o sacrifício e a oferta aqui, eu estou por aqui. E a pior coisa, meu irmão, que pode ter, Deus está por aqui conosco. Não é assim? No versículo subsequente ele fala assim, como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão, ou seja, de fidelidade, a justiça habitava nela, mas agora ela é homicida. Está falando de Jerusalém. Como se fez prostituta a cidade fiel. Não fala prostituta aqui, não está falando a parte sexual, porque prostituição não quer dizer só parte sexual. Prostituição é eu saber daquela verdade e praticar outra. Estou sendo infiel. Então Deus falou, nossa, habitava entre vocês a retidão, agora não tem mais. O templo continuava lá, o ritual continuava lá, mas a sinceridade não continuava. Amém? O mundo vai piorar cada vez mais, mas eu tenho que melhorar cada vez mais. A palavra diz, aquele que está sujo, se suje cada vez mais. O mundo está sujo, se suja cada vez mais. Aquele que está limpo, que é nós, andamos em retidão cada vez mais. Semos fiel cada vez mais. Fiel lá no trabalho, lá em casa, fiel em qualquer lugar no meio da rua, fiel a hora que você está sozinho, fiel a hora que você vai ter que cortar na própria carne, porque às vezes, meu irmão, a justiça de Deus, a palavra, ela funciona para o outro e funciona para nós, e às vezes nós entramos do lado que vai cortar em nós.
Às vezes ela vem para nós como direção para nós mudar, para nós praticar. Porque às vezes queremos que o outro pratique e nós não praticamos. Como diz Jesus, né? Você está preocupado aí com mosquito no olho do outro, mas tem um travessão no seu olho. E nada do que eu fizer vai conseguir agradar a Deus se o meu coração não estiver reto. Jesus certa vez sentou no templo e ele começou a observar como as pessoas davam oferta. E lá naquele tempo tinha o gasofilácio. O gasofilácio era uma caixa que ficava no altar. A pessoa, não é que nem aqui que a gente passa sal. Então a pessoa vinha e colocava no gasofilácio. E Jesus ficou olhando, um dava um pouco, outro dava mais, outro dava bastante. E veio uma viúva e deu 2 moedas, pequenininho, deu tudo que ela tinha. E ele chamou os discípulos e falou assim: vem cá que eu vou ensinar uma coisa para vocês. Está vendo aquela viúva lá? Aquela viúva deu mais do que todo mundo. E os discípulos ficaram intrigados, porque era uma viúva muito pobre. E ele disse assim, ó, todos os outros deram do que sobrou, mas ela verdadeiramente deu tudo. Não foi só o valor monetário, mas ela deu com o seu coração. Os outros realmente deram mais, mas Deus do que sobrou. Era assim que o povo andava. O povo andava escondendo a sua intenção no coração, mas Deus vê o nosso coração. A gente não precisa ter um título para ser de Deus, uma carteirinha, um diploma. A gente não precisa. A gente precisa andar em inteireza de coração. As pessoas não precisam gostar de você, você não precisa ser elogiado. Aliás, cuidado quando gostam muito de você, cuidado quando elogiam, porque a coisa não é boa. Amém? Jesus disse assim, ó, não vim agradar não, eu vim trazer a espada. Quem está na luz está sempre incomodando alguém. Sempre. Ah, porque agora eu sou de Jesus, todo mundo vai gostar de mim. Vai nada. Aliás, meu irmão, quem tem que gostar de você é Deus. O resto não interessa. Amém? Nada do que você pode fazer, nada, Deus vai aceitar em troca da sua sinceridade, em troca do seu amor, em troca da sua fidelidade. Nada. Se fosse assim, meu irmão, há muitas pessoas que têm muito mais dinheiro que nós, viriam e dariam uma grande oferta e ficavam limpos. Aliás, a igreja já teve uma época que foi assim. No tempo da indulgência, o Papa recebia um valor, uma quantia em dinheiro, e assinava um diploma que aquela pessoa foi perdoada dos seus pecados, como se ele tivesse poder de perdoar pecado. Mas não funciona desse jeito. Amém? A igreja hoje, ela não funciona com sacrifício. Ela funciona com fidelidade. A igreja hoje, ela funciona com amor. Eu tenho amor em Jesus e na sua igreja. É diferente. E por amor a Jesus, nós somos entregues todos os dias, como ovelha muda ao matador. Todo dia a gente tem que morrer por causa de Jesus. Ou é numa discussão, ou é numa situação que às vezes você até tem razão e Deus fala para você se retirar. Quantas vezes? Quantas vezes ele pedir? Amém? Porque a palavra diz que a vingança e o juízo pertencem a Deus. Eu não posso estar, meu irmão, incluído na vingança e no juízo. Porque aqueles que vão estar incluídos na vingança e no juízo são aqueles que não andaram com inteireza de coração. A justiça de Deus começa pela sua casa. É pior para nós que somos de Deus, é pior.
Porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor começa a fazer justiça, Ele começa pela sua casa, Ele começa limpando primeiro a casa dele. Então a cobrança para nós é muito pior do que para aquelas pessoas que estão lá no mundo. Por isso eu preciso ter juízo. Por isso eu preciso ter um coração na presença de Deus. Por isso eu preciso querer Deus. Porque quando eu quero Deus, eu não troco Ele por alguma coisa material. O diabo sempre vai oferecer alguma coisa material para você. Sexo, dinheiro, fama, posição, tudo coisa material. Mas Jesus, Ele oferece para nós vida eterna. Amém? Mas eu posso estar por cima nessa terra. Fala aqui claramente, ó. Se eu quiser e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Se eu for fiel a Deus, Ele vai te colocar você por cabeça. Há um tempo em nossa vida para que as coisas aconteçam. Há um tempo para que as coisas venham por completa. Principalmente na vida financeira. Se você não estiver preparado espiritualmente, Deus não vai florescer a tua vida financeira porque ela vai te matar. Se no pouco a gente é rebelde, imagina se você tivesse um bolo de dinheiro aí no bolso agora. Não vou falar muito. Se você tivesse 10 mil reais agora aí na sua bolsa, na sua carteira, você garante que você estava aqui na igreja? E aí, Zezinho, estava? Você está que nem Pedro quando ele falou para Jesus: Jesus, eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Né? A gente fala porque não está os 10 mil aí. Eu queria ver se tivesse os 10 mil. O pastor sabe, hoje eu vou descansar um pouco. Eu vou até o Tenda comprar uma tábua de contrafilé. Mudou? É o Savenhago agora então. Então a gente precisa ter muita maturidade espiritual para Deus poder florescer na nossa vida financeira. Muitas vezes isso não acontece com nós. A gente é fiel por um tempo, depois não é, e aí a nossa vida espiritual não cria aquele alicerce que precisa para mim ficar rico, meu irmão. E naquele lugar que você ia ser rico, fica vago. Aí vem o ímpio e toma aquele lugar. É assim que funciona. Amém? Anda com sinceridade de coração. A Bíblia fala lá em Samuel do rei Davi. Antes dele ser rei, ele era um pastor de ovelha. Ele era o 8º filho da sua casa. Ele não tinha herança nenhuma, porque antes dele tinha 7 irmãos para receber. Ele não tinha aparência física para a época, porque a época se lutava, precisava de um porte físico. Ele era pequeno, ele era gentil. Os irmãos colocavam ele para cuidar de ovelha, porque eles achavam que ele não servia para nada. E a ovelha quem cuidava era o escravo. Mas ele não ficou triste, ele não ficou revoltado. Enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, ele estava escrevendo salmos, salmodiando para Deus. E quando chegou a hora de trocar o rei, porque o rei foi infiel, Deus mandou chamar Davi. Deus mandou chamar Davi não porque ele era forte, bonito, ou porque ele tinha estudado numa grande escola. Deus mandou Samuel descer a Belém de Eufrates e disse: desce lá e unge Davi, porque Davi tem um coração igual ao meu. Deus colocou ele como rei porque o seu coração, o seu pensamento era igual a Deus. Então eu preciso ter um coração igual a Deus e preciso principalmente pensar igual a Deus. Deus pensa do mundo espiritual para o material. A gente é o contrário, a gente pensa do mundo material para o espiritual. Aí eu vou fazer um sacrifício para Deus, vou carregar uma pedra e vou atingir o mundo espiritual. Não atinjo. Não atinjo. Então quando eu elevo meu pensamento a Deus, eu estou na presença de Deus e as coisas materiais dependem das espirituais.
Eu não posso quebrar regras espirituais. Eu vou quebrar essa regra porque não vai acontecer nada. Pode demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Amém? Até o mundo está estabelecido sobre regras espirituais. O cosmo está estabelecido sobre regras espirituais que Deus deixou. E quanto mais o homem mexe, mais ele destrói. Pode ver aí, ó. É natureza, é poluição, é porcaria daqui, porcaria de lá. Quanto mais ele mexe, mais destrói. Corremos tanto atrás do petróleo que fez o plástico, agora nós queremos tirar o plástico, não é assim? Você vai no supermercado, queria sacolinha, agora a sacolinha faz mal. Olha, demorou um tempo, porque a gente esquece das leis espirituais. Amém, meu irmão? Nem um sacrifício, nem uma pedra, nem um animal morto, nem uma caminhada que você der, nem uma fortuna que você der vai agradar a Deus. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. Interessa o que você tem. Ah, eu não tenho nada, eu só tenho aí um sapato furado. Não tem problema, ele quer o seu coração. Coração é coração, meu irmão. Não é? O negro, o coração é igual ao do branco, do japonês, é coração. O coração daquele que está lá no palácio é igual ao coração daquele que está lá na favela. Deus quer coração. Por isso que muitas vezes a gente cai nessa armadilha, porque a gente acha emocionalmente que a gente fizer um sacrifício, a gente vai agradar a Deus. Não é nada. O maior sacrifício é a minha obediência. Amém? Se você pegar os 4 evangelhos, você não vai ver Jesus nenhuma vez fazendo algum sacrifício. Ele ia no templo, ele não fazia sacrifício. Pode observar. Por várias vezes ele foi no templo, mas não fala nenhuma vez que ele fez sacrifício. Nenhuma vez. Porque ele era o próprio sacrifício. Ele era a obediência em pessoa. Se eu obedeço, eu não preciso fazer sacrifício, meu irmão. Sim ou não? Não preciso pagar nada porque eu estou em obediência. Amém? A vida fica mais fácil. O inimigo não entra. Porque eu nunca vi a mentira ganhar da verdade. Vocês já viram, meu irmão? Não ganha. Amém? O único sacrifício que a gente faz para Deus é pessoal. É abrir mão de coisas que talvez eu poderia ter e não agrada a Deus. Talvez eu poderia ter nem questão de agradar a Deus, mas eu vejo que aquilo vai poder me separar um dia de Deus, aquilo vai fazer mal para mim. Como o próprio Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam, me traz alguma coisa de bom. Então o maior sacrifício nosso é andar à margem da sociedade. Porque o cristão anda à margem, a sociedade está caminhando o buraco, a gente anda à margem. A gente analisa tudo, retém o que é bom e o resto deixa passar. É assim que funciona. Amém? Deus te escolheu, meu irmão, por causa do teu coração. Não foi por causa do teu dinheiro. Em Ageu, capítulo 2, fala que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele sabe onde está, ele sabe como levantar dinheiro, ele sabe de tudo. Se ele quiser trazer dinheiro para a igreja, ele traz, você nem imagina como ele traz. Amém? Dê o seu coração, a sua vida. O sacrifício maior é muitas vezes isso aí, a gente abrir mão de alguma coisa que pode influenciar no nosso relacionamento com Deus. Esse é um sacrifício que Deus gosta. Ah, Senhor, poderia ir para ali, poderia ir para cá, mas eu vou abrir mão disso porque pode um dia me corromper, eu posso um dia perder a bênção, eu posso um dia, sei lá, é melhor deixar para lá. Ah, eu tenho direito àquilo e tal, mas aquilo vai fazer um escândalo, não, eu vou deixar para lá. É isso que Deus está preocupado. É isso que Deus está querendo. Pessoas vinham na igreja, faziam o sacrifício no meu coração. Levantai-vos,
purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprender a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai das causas da viúva. Vinde então, e arguir-me, quer dizer, me pergunta, diz o Senhor dos Exércitos, mesmo que o teu pecado for vermelho como carmesim, vermelho escuro, mesmo que você fez uma coisa horrível, imperdoável para os homens, irretratável, algo que deixou uma sequela na sociedade para alguém tremenda, ainda que for assim, ele vai se tornar branco como a neve. Então Deus não estava cortando a cabeça, Deus estava falando, muda. Não interessa o que você fez, Deus está falando. Eu posso reverter isso aí. E aí ele fala, olha, se quiser desobedecer, comerás o melhor dessa terra. Não é, meu irmão, pela minha aparência e pelo que eu faço, é pelo meu coração. Amém? Deus às vezes usa o dinheiro para mudar a nossa vida, o nosso jeito de pensar, Se eu perguntar para você, e aí, você é uma pessoa boa, todo mundo vai falar, eu sou bom. Mas a hora que a gente fica sozinho, sem dinheiro, a gente vê quem a gente é, não é? E às vezes Deus usa situações financeiras na nossa vida para lapidar o nosso coração. Paulo fala isso, em Filipenses. Eu aprendi a ter muito e aprendi a ter pouco. Quer dizer, ele não sabia ter muito e nem sabia ter pouco, Quer dizer, ele aprendeu. Eu aprendi, ter fartura e aprendi a passar necessidade. Amém? Eu tenho que aprender a estar por cima e tenho que aprender a estar por baixo também. Por isso, meu irmão, não esteja preocupado com o que os outros pensem, ou estão falando, ou com o que você pareça. Esteja preocupado como é que Deus está vendo o teu coração. A minha preocupação é para Deus, a minha vida é para Deus, o meu pensamento é para Deus. E você vai ver como tudo vai dar certo na sua vida. Amém?